Eu nunca fui de reclamar da vida, sabe? Sempre acreditei que a gente colhe o que planta. Plantei trabalho, plantei cuidado, plantei silêncio. E colhi solidão. Meu nome é Teresa. Tenho 65 anos. Viúva há quase 14. Criei meus 3 filhos sozinha, depois que o meu João morreu de repente, num domingo de manhã. Ele saiu para comprar pão e nunca mais voltou. O coração dele parou no meio da calçada da padaria. Desde aquele dia, o mundo ficou mais vazio para mim. Mas a gente se acostuma com o vazio. Até o vazio parecer casa. Meus filhos cresceram, cada um seguiu sua vida. E eu fiquei aqui, com meu fogão velho, minhas plantinhas e minha Bíblia gasta. Até que um dia, Deus mexeu no tabuleiro da minha vida. Foi numa tarde de quarta-feira, depois do culto. Eu estava ajudando a varrer o salão da igreja quando ele chegou. Roberto. Um homem moreno, alto, com um sorriso de quem não tem pressa de ir embora. Ele disse que estava voltando para a cidade depois de muitos anos fora, que queria encontrar uma igreja para congregar. E que estava procurando paz. Eu ouvi aquilo e pensei, tá procurando paz aqui? Vai encontrar poeira e cadeira quebrada. Mas ele me olhou como se eu fosse especial. E isso faz um estrago no coração de uma mulher que passou a vida sendo invisível. Nos dias que vieram, ele apareceu mais vezes. Um dia trouxe bolo, outro dia trouxe uma flor num copo de requeijão. E eu, que nunca mais tinha recebido nem bom dia com carinho, comecei a esperar por ele sem perceber. Roberto era mais novo. Devia ter uns 50 e poucos. Uns 12 anos mais moço que eu. Mas falava comigo com tanto respeito, com tanta atenção, que eu comecei a achar que talvez ainda existisse alguma coisa de bonita em mim. E eu me sentia viva de novo. Era como se tivesse chovido dentro do meu peito seco. As vizinhas começaram a cochichar. Diziam que eu estava me fazendo de moça. Que mulher da minha idade devia era cuidar dos netos e não andar se engraçando com o homem da igreja. Mas eu estava tão feliz que nem ligava. Ou fingia que não ligava. Porque por dentro, eu morria de medo. Medo de parecer ridícula. Medo de estar me enganando. Medo de amar de novo e ser deixada outra vez. Teve uma noite que a gente sentou na pracinha e ele pegou na minha mão. A minha mão toda calejada de anos de lavar roupa na pedra, de fazer comida com o que tinha. E ele segurou como se fosse uma flor. Ali eu chorei baixinho. De emoção, de medo, de tudo. Roberto começou a vir aqui em casa. Me ajudava com umas coisinhas. Trocava a resistência do chuveiro, consertava o portão, me fazia rir. E aos poucos ele foi entrando na minha vida. E eu fui abrindo a porta do coração. Com cuidado, com vergonha, com vontade. Às vezes de madrugada eu ficava olhando para o teto pensando, será que Deus me mandou esse homem para eu ter uma companhia? No fim da vida? Porque já era isso que eu acreditava, que minha vida estava no fim. Mas talvez fosse só o começo de uma história que eu nunca imaginei viver. Os dias foram passando, e o Roberto já era parte da minha rotina. Ele me ligava toda manhã só para perguntar se eu tinha dormido bem, e toda tarde passava aqui, mesmo que fosse só para tomar um cafezinho preto e comer um pedaço de bolo de fubá. Eu, que passava os dias em silêncio, agora ria alto. Ele dizia que gostava do meu jeito simples, da minha voz calma. Falava que eu era diferente das mulheres que ele conheceu. E mesmo com o coração calejado, eu deixava essas palavras entrarem devagar. Teve uma noite, dessas que o céu fica cor de chumbo, e o vento bate forte, que a luz acabou e a gente ficou na cozinha, com uma vela acesa e o cheiro de chuva no ar. Eu estava fazendo um chá de erva doce. E ele ali, sentado, me olhando com um carinho que eu nem sabia mais como era. De repente, ele segurou minha mão de novo. E dessa vez, não foi só para consolar. Foi como quem pede permissão. E eu dei. Eu não vou mentir que não tive medo. Tive sim. Muito. Medo do que iam dizer. Medo do que eu mesma estava sentindo. Mas eu me entreguei. Não de corpo, mas de alma. Ali eu percebi que depois de tanta dor, eu ainda era capaz de amar. Nos domingos, ele sentava ao meu lado na igreja e eu via os olhares. Os cochichos. Mas eu não ligava. Ou melhor, eu fingia que não ligava. Porque toda vez que ele me abraçava depois do culto e dizia que estava feliz por ter me conhecido, parecia que tudo valia a pena. Teve um dia que ele me levou para passear na beira do rio. Me levou num lugar que eu nem lembrava mais que existia. A gente sentou numa pedra, ele me abraçou por trás e disse: eu queria ter te conhecido antes, Teresa. Você é diferente de tudo. E eu pensei, se for sonho que eu não acorde nunca. A gente começou a se ver com mais frequência.
E não demorou para ele passar a dormir aqui de vez em quando. Eu me sentia estranha no começo. Nunca pensei que, depois dos 60, eu ia viver algo assim. Mas cada vez que ele deitava a cabeça no meu colo e dizia que se sentia em paz comigo, eu sentia como se a vida tivesse me dado uma segunda chance. A vizinhança. Ah, essa não perdoa. Uma delas, a dona Yolanda, me disse com a língua afiada. Cuidado, Teresa. Homem novo com mulher velha não quer compromisso, não. Quer casa, comida e cama. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Mas o Roberto me tratava com tanto carinho que eu mesma tentava abafar esse medo. Eu dizia pra mim: confia, Teresa, nem todo mundo é igual. O tempo foi passando e ele começou a falar em planos. Disse que queria reformar o quartinho dos fundos, que podia plantar umas coisinhas no quintal, fazer um galinheiro. Parecia tudo tão certo. Meus filhos, distantes como sempre, nem sabiam o que estava acontecendo. Eu não contei. Tinha vergonha, sim, medo do julgamento. Mas no fundo, eu estava feliz. E foi nessa felicidade que, pela primeira vez em muitos anos, eu me permiti ser mulher de novo. Não só avó, não só dona de casa, mas mulher, com desejos, com carinho, com sonhos. Roberto dizia que me amava. E eu comecei a acreditar. Mas quando a gente entrega o coração inteiro, sem segurar nada, a queda, se vier, é de um tombo que não tem fim. A vida tem dessas coisas. Ela deixa a gente sonhar alto só para depois puxar o tapete e ver o tombo. E quando a gente cai de coração aberto, o chão machuca mais. Foi numa segunda-feira que tudo começou a desandar. Roberto apareceu mais calado do que o normal. Não quis café, não quis conversa. Disse que estava com dor de cabeça. Eu me ofereci para fazer um chá. E ele respondeu com um "não precisa" seco que me cortou como faca. De início pensei que era só cansaço. Mas no dia seguinte, ele não veio. Nem ligou. No outro também não. E eu, que não queria parecer desesperada, tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. Mas o coração da gente sente quando algo mudou. Ele já não era mais o mesmo. As palavras dele ficaram mais curtas. Os olhos fugiam dos meus. E aquele calor que tinha na casa toda vez que ele entrava, agora parecia ter virado brisa fria. Uma semana depois, sem aguentar mais aquela dúvida me corroendo por dentro, resolvi sair atrás de resposta. Peguei meu chinelo velho, amarrei o lenço na cabeça e fui até o lugar onde ele disse que estava trabalhando como ajudante num depósito de material de construção. Cheguei lá e perguntei por ele. O rapaz que me atendeu fez uma cara estranha e disse: "O Roberto tá de folga hoje." Folga? Mas ele tinha dito que ia trabalhar até tarde. Foi ali que senti meu peito gelar. Voltei andando devagar, com as pernas tremendo, e no meio do caminho, vi ele saindo de uma padaria. Não estava sozinho. Estava de mãos dadas com uma mulher. Jovem, bonita, vestido justo, batom vermelho, salto alto, os dois rindo, como se o mundo fosse deles. Eu congelei. Fiquei parada na calçada como uma pedra. Ele me viu, travou, mas não soltou a mão dela. Só baixou os olhos e passou por mim como se eu fosse nada. Aquela passada dele foi como se tivesse passado por cima do meu peito com um caminhão. Dói mais do que morte. Porque a morte leva, mas a traição destrói o que fica. Voltei para casa, sem saber como. Sentei na cadeira da cozinha, olhei para o fogão e chorei. Chorei tudo que tinha guardado desde o dia que fiquei viúva. Chorei como se fosse criança outra vez. A dor da humilhação, da decepção, do engano. Tudo misturado num nó dentro da garganta. No outro dia, ele apareceu aqui, com aquela cara lavada de quem acha que pode explicar o inexplicável. Disse que aquilo não era o que parecia. Eu nem deixei terminar. Vai embora, Roberto. Eu não sou mulher de migalha. Nunca fui. Ele tentou insistir. Quis dizer que me amava, mas naquele momento, eu não era mais a Teresa carente, com medo da solidão. Eu era uma mulher ferida, mas em pé. Você se aproveitou da minha carência, da minha solidão. Não é isso, ele falou baixo. É exatamente isso. Agora sai da minha casa. E da minha vida, ele saiu. E eu fiquei ali, sozinha. De novo. Mas dessa vez doía diferente. Não era só a falta dele. Era o peso de tudo o que eu tinha acreditado. Era a vergonha, a sensação de ser ridícula, o medo de que todo mundo soubesse. E o pior, a certeza de que, mais uma vez,
Eu tinha sido deixada para trás. Eu parei de ir na igreja. Não queria os olhares, os cochichos, a pena. Fiquei dias sem sair de casa, só com o rádio ligado, tentando abafar o silêncio que me gritava. Eu me sentia velha, feia, burra. Como pude acreditar? Como pude deixar alguém entrar assim na minha vida, no meu coração, na minha cama? Naquela noite, deitei e pedi para Deus tirar essa dor de mim. Mas ele ficou em silêncio. E eu adormeci assim, vazia, sem saber que a minha história estava só começando. Os dias depois daquilo foram os mais longos da minha vida. A casa ficou mais fria. A comida perdeu o gosto. Até o café, que sempre me dava um consolo, parecia amargo. Eu parei de me olhar no espelho. Toda vez que passava na frente dele, abaixava a cabeça. Tinha vergonha de mim. Vergonha do meu corpo velho. Vergonha do meu coração bobo. A vizinhança, como era de se esperar, começou a falar. Um cochicho. Aqui, um risinho ali. Eu fingia que não ouvia, mas ouvia tudo. E cada palavra era uma agulha no meu peito já furado demais. Um dia, a filha da minha comadre me parou na rua. Dona Teresa, a senhora tem que ser mais esperta, viu? Homem novo. Não dá ponto sem nó. Sorri sem mostrar os dentes e continuei andando. Por dentro, eu tava desmoronando. Voltei a viver no modo antigo. Porta fechada, panela no fogo e rádio ligado baixinho. Mas agora tinha uma diferença. Eu não sentia mais vontade de nada. Nem de plantar, nem de costurar, nem de conversar. Era como se eu tivesse morrido por dentro, mas continuasse andando por fora. Meus filhos? Nem sabiam o que estava acontecendo. Eles ligavam uma vez por mês, perguntavam se estava tudo bem e desligavam rápido. Eu sempre disse que sim. Mentia com medo de preocupar. Ou talvez com medo de confessar que tinha fracassado de novo. A igreja? Eu não voltei mais. Não queria os olhares de dó. Não queria ouvir tadinha da Teresa. Eu preferia o silêncio. Da minha sala, mesmo que ele doesse mais do que qualquer palavra, comecei a dormir demais. Ou de menos. Passava as noites acordada, olhando o teto, lembrando das mãos dele segurando as minhas, do jeito que ele dizia meu nome, e pensando se tudo aquilo tinha sido mesmo verdade, ou se eu só tinha sonhado acordada. Minha saúde também começou a dar sinal. Tonturas, cansaço, um enjoo que não passava. Mas eu achei que era só o desgosto. Quem já sofreu sabe que tristeza também adoece o corpo. A filha mais velha do meu irmão veio me visitar um dia. Trouxe umas roupas de bebê que ia doar e achou que podia deixar comigo para eu entregar para alguém da igreja. Quando ela saiu, fiquei olhando aquele monte de paninho, sapatinho, fraldinha. E chorei como não chorava desde o enterro do João. Chorei por tudo o que eu não vivi. Pelos netos que só vinham me ver quando era aniversário. Pelo amor que me prometeram e nunca ficou. Por mim. Foi aí que eu comecei a sentir outra coisa. Um sentimento estranho, uma inquietação. Como se meu corpo estivesse tentando me avisar que algo estava diferente. Mas eu ignorei. Afinal, eu era uma velha. Meu tempo de surpresa já tinha passado. Pelo menos, era isso que eu pensava. Até que, numa manhã de céu cinza, acordei com uma dor forte na barriga. Uma pontada seca. Fui ao postinho, achando que era coisa de intestino preso ou alguma coisa da idade. A enfermeira me olhou com estranheza. A senhora tá com o rosto corado, Teresa, e essa pressão aqui tá mais alta que o normal. Pedi uns exames. Disse que era bom investigar. Eu ri. Grávida, eu não tô, doutora. Pode ficar tranquila. Ela não respondeu. Só pediu pra eu fazer os exames mesmo assim. É só protocolo, ela disse. Saí de lá rindo, achando aquilo uma bobagem. Grávida? Aos 65 anos? Que graça tem Deus me fazer esse tipo de piada? Mal sabia eu que naquele silêncio, ele estava preparando o maior grito da minha vida. 2 dias depois dos exames, a enfermeira me ligou mandando voltar ao postinho. Disse que precisava conversar comigo com calma. Na hora, meu coração gelou. Pensei logo o pior. Deve ser algum tumor, alguma coisa grave. É assim que começa. Primeiro vem o enjoo, depois a fraqueza, e quando vê, já tá indo embora devagar. Peguei minha bolsinha, amarrei o lenço na cabeça e fui andando devagar. O céu tava limpo, mas dentro de mim era só tempestade. Cheguei lá, sentei na cadeira da salinha branca, e a médica olhou pra mim com uma cara que eu não sabia se era de preocupação ou de espanto. Dona Teresa.
Eu vou ser bem direta. Pode falar, doutora. A senhora tá grávida. Eu ri. Juro por Deus, eu ri. Ri alto, como se ela tivesse contado a melhor piada do ano. A senhora tá brincando comigo, né? Eu tenho 60. E 5 anos, doutora! Já era pra eu estar com a fábrica fechada há décadas! Ela me olhou séria. Eu também achei que era erro. Mandei repetir os exames. Mas não é. A senhora está grávida. E não é de um só, não. São 3. 3 bebês. Ali o mundo girou. A cadeira balançou. As palavras dela ficaram longe, como se eu tivesse ouvindo debaixo d'água. 3 bebês. 3 vidas. Dentro de mim. Isso é impossível, eu falei. É raríssimo, mas não é impossível. O seu corpo, de alguma forma, ainda ovulava. Pode ter sido um último ciclo. Um milagre. Um milagre. A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Saí de lá sem chão. Andei pela rua como uma alma penada. Entrei na igreja vazia, me ajoelhei no último banco e chorei. Chorei de susto, de medo, de confusão. Deus, o que o Senhor quer de mim, hein? Eu gritei sem voz. Primeiro o amor que parecia bênção vira engano, agora isso? O que eu faço com isso? Como é que eu vou cuidar de 3 crianças, com esse corpo velho, essa coluna fraca e essa casa caindo aos pedaços? Ninguém respondeu, mas algo dentro de mim acalmou. E eu lembrei de uma noite muitos anos atrás, quando minha filha caçula teve febre alta. Eu sem dinheiro, sem remédio, sem ninguém. Naquela noite, eu fiquei sentada ao lado dela a madrugada inteira, molhando a testa dela, com pano molhado. E ela melhorou. Porque eu fiquei. Porque eu cuidei. Porque mãe... É isso. A gente cuida mesmo quando acha que não dá. Naquela hora, ali ajoelhada no silêncio da igreja vazia, entendi que aquilo era minha segunda chance. Minha terceira. Minha 10ª. Sei lá quantas já tive. Voltei para casa com a cabeça cheia e o coração confuso. A primeira coisa que fiz foi tirar do baú o vestido que usei no casamento da minha filha. Vesti. Fiquei olhando no espelho. A barriga ainda nem aparecia. Mas dentro de mim, algo já estava diferente. Sentei na cadeira da cozinha e falei alto, como se os bebês pudessem me ouvir. Eu não sei como vocês vieram parar aqui, mas agora vocês estão comigo, e eu vou lutar por vocês. A voz tremia. Mas era de fé. Naquela noite, sonhei com a minha mãe. Ela estava sentada na cadeira de balanço do quintal, com um bebê no colo e um sorriso sereno. Não tenha medo, minha filha. Tudo que vem com dor, vem para ensinar também. Acordei com o rosto molhado. E pela primeira vez desde a traição, eu sorri. Depois daquele dia, minha vida virou do avesso. Mas não era aquele avesso bonito de novela, não. Era o avesso da realidade. Aquele que rasga por dentro. No começo, pensei em esconder a gravidez. Me vestir com roupas largas, evitar a vizinhança, não falar com ninguém. Mas com o tempo, o corpo falou mais alto. A barriga cresceu. E junto dela, os olhos curiosos, os cochichos pelas costas, os julgamentos disfarçados de conselho. Teresa tá doida. Isso não é gravidez, é tumor. Ela inventou isso, só pra chamar atenção. Com essa idade, vai matar essas crianças. Ouvir essas coisas me quebrava. E o pior não era o que diziam. Era o silêncio dos que antes me chamavam de amiga. Gente que vinha aqui em casa toda semana pra tomar café e agora atravessava a rua quando me via. Fui na igreja um domingo só. E nunca mais voltei. O pastor fez uma oração pedindo discernimento para quem anda tomando decisões fora do tempo de Deus. Nem citou meu nome, mas eu senti o recado atravessar meu peito. Saí antes do culto acabar. Voltei para casa com as mãos tremendo. Tranquei a porta e me prometi que nunca mais ia me ajoelhar ali, porque até Deus, naquele momento, parecia ter se calado. A solidão me abraçou de novo. Dessa vez, mais forte. Porque agora eu não estava só comigo. Tava com 3 vidas crescendo dentro de mim. As dores começaram cedo. Meu corpo, já cansado, não reagia como antes. Tinha dia que mal conseguia levantar da cama. Outros, a tontura me fazia sentar no chão da cozinha e ficar ali, só esperando passar. A cabeça também pesava. Como vou cuidar deles? E se eu morrer no parto? Quem vai criar essas crianças? Pensei em desistir, várias vezes. Cheguei a pegar a receita do remédio para interromper antes que seja tarde. Mas quando entrei na farmácia e vi uma jovem com um bebê no colo, me
Olhando, alguma coisa travou. Voltei para casa com a sacola vazia. Não podia. Não tinha como. Eles já faziam parte de mim. A ajuda era pouca. A moça do postinho, enfermeira novinha chamada Camila, foi uma das únicas que não me tratou como um absurdo. Ela vinha toda semana medir minha pressão, ouvir os batimentos dos bebês, conversar um pouco. Às vezes trazia pão, um iogurte, uma maçã. E isso salvava o meu dia. A senhora é forte, Dona Teresa. Eu só tô tentando não morrer antes da hora, minha filha. Respondia rindo, mesmo com os olhos marejados. Meu filho mais velho ligou um dia. Eu contei. Ele ficou mudo. Depois disse: A senhora tá inventando isso, né? Desligou sem esperar resposta. Nunca mais ligou. Minha filha mais nova me mandou mensagem dizendo que não queria ser responsável por uma velha, inconsequente, e bloqueou meu número. Aquilo doía mais do que as dores no corpo. Porque se existe coisa que fere de verdade, é ser desacreditada por quem você deu a vida. Comecei a conversar com os bebês sozinha. Chamava de meus 3 milagres. Contava como foi conhecer o pai deles. E dizia a verdade, que ele não ficou. Que ele não merecia ver o tanto que eles iam ser amados. Uma noite, depois de um sangramento forte, achei que ia perder tudo. Senti as pernas tremerem, a vista escurecer. Caí no chão do banheiro e só consegui gritar: Senhor, se for pra levar, leva agora. Mas se for pra viver, me ajuda a levar. Os médicos disseram que era delicado, mas que os bebês ainda estavam bem. A senhora tem sorte, ou tem fé demais, falou um dos doutores. Talvez fosse os dois. Talvez fosse só vontade de viver. Não por mim, mas por eles. Naquela cama de hospital, com a mão no meu ventre, eu fiz um pacto. Vocês ficam comigo, e eu prometo fazer o impossível para ver vocês crescerem. E naquele instante, eu senti uma força dentro de mim que eu não sentia há décadas. Não era a força de quem tem saúde. Era a força de quem tem amor. Voltei do hospital mais fraca do que nunca. Tive que me agarrar nas paredes para subir os 3 degraus da porta da frente. Cada passo parecia o peso do mundo nas minhas costas. Camila me deixou deitada na cama com um caldinho de frango do lado. Dona Teresa, agora é repouso absoluto. Nada de inventar moda, ouviu? Balancei a cabeça, mas meu coração estava exausto. Deitei, olhando para o teto, sem forças nem para pensar. A casa silenciosa, o relógio da parede marcando 4 da tarde, e eu ali, deitada como se a vida tivesse me largado no meio do caminho. Não chorei, nem gritei. Era como se já não sobrasse mais emoção. Mas por dentro, o vazio doía. Eu me sentia um saco furado. Tudo que botavam dentro escorria para fora. Amor, esperança, fé. Tudo indo embora sem avisar. Naquela noite, dormi cedo. Ou melhor, apaguei. E foi aí que aconteceu. Eu tive um sonho. Mas não era sonho qualquer. Era coisa de alma. Coisa que não se esquece nunca mais. Sonhei que estava sentada no quintal da casa da minha mãe, aquela antiga de barro batido, onde eu cresci. Tava tudo igual. O pé de goiaba, o tanque de lavar roupa com água fria, o fogão a lenha fumegando. Minha mãe tava lá, sentada na cadeira de balanço como sempre ficava nas tardes de domingo. Vestido florido, cabelo preso num coque, rosto sereno. Ela me olhou e sorriu. Não falou nada de primeira, só me estendeu os braços. E eu corri pra ela como se tivesse 5 anos de novo. Deitei no colo dela e ela começou a passar a mão no meu cabelo. Devagar. Do jeito que só mãe sabe fazer. Tão cansada, né, minha filha? Tô, mãe. Muito. E com medo também. Tô, porque eu não sei se vou conseguir. Consegue sim, você é minha filha. E minha filha não desiste. Mas são 3, mãe. 3. Então que sejam 3 bênçãos, ué. Ela riu baixinho e continuou. Tem coisa que Deus não explica, Teresa. Ele só faz. Mas por que comigo? Porque você ama. E quem ama, aguenta. Eu tô tão sozinha. Nunca esteve. Eu tô aqui. E ele também. Ela botou a mão na minha barriga, fechou os olhos e sussurrou. Vida chama vida. Esses 3 aí vão ser tua força. E você vai ser o mundo deles. Acordei chorando. Mas era um choro diferente. Não era dor. Era alívio.
como se alguém tivesse tirado um peso do meu peito. Levantei devagar, olhei no espelho e falei pra mim mesma: Teresa, se Deus confiou isso em você, é porque você pode. Naquele mesmo dia, comecei a escrever os nomes dos bebês num caderno velho. Não sabia se eram meninas, meninos ou misturados. Mas escrevi assim mesmo: Esperança, Luzia. E Vitória, 3 nomes, 3 razões. 3 respostas. Camila veio à tarde e disse que nunca me viu tão corada. A senhora tá diferente hoje. É porque sonhei com minha mãe, e ela me lembrou de quem eu sou. A barriga já pesava, mas meu coração estava mais leve. A solidão. Ainda morava ali, mas agora tinha 3 coraçõezinhos batendo junto com o meu, e a cada batida, eu lembrava: você não tá sozinha. As semanas foram passando devagar, como quem arrasta a corrente. Cada dia era uma luta. Tinha dia que eu nem conseguia levantar da cama. Só ficava ali de lado com a barriga pesada demais, sentindo as costelas reclamarem, o ar faltar, a perna inchar. Camila vinha quase todo dia. Trazia comida, frutas e ficava comigo um tempo. A senhora é uma guerreira, dona Teresa. Guerreira nada. Só tô tentando chegar até amanhã. A barriga crescia mais do que parecia possível. Parecia que o corpo ia estourar a qualquer momento. Mas os 3 ainda estavam lá dentro, firmes, como se soubessem que ainda não era hora. Eu falava com eles toda a noite. Cantava baixinho, fazia carinho com as pontas dos dedos, pedia para eles aguentarem só mais um pouquinho. Esperança, Luzia e Vitória. Fiquem firme com a mamãe, tá? Falta pouco. Eu já tinha aceitado esse nome. Mamãe. Mesmo com a idade, mesmo com tudo que diziam, era assim que eu me sentia. Mãe. Com medo, mas cheia de amor. A médica dizia que era um milagre eles estarem se desenvolvendo tão bem. O corpo da senhora é forte, mais do que a gente imaginava. Mas eu sabia que não era só o corpo, era a alma que estava segurando tudo aquilo. Na 33ª semana, numa manhã, fria de chuva fina, acordei com uma dor diferente. Não era só peso. Era dor mesmo. Uma fisgada que vinha e voltava, cada vez mais forte. Camila veio às pressas, chamou a ambulância. Eu fui deitada, segurando a mão dela com força. Tá na hora, né? Acho que sim. Mas calma. Vai dar tudo certo. No hospital, um corre-corre. Enfermeiras, médico, aparelho apitando. Me botaram na maca, ligaram coisa no meu braço, botaram máscara no rosto. A médica me olhou nos olhos e disse: Dona Teresa, a senhora vai passar por uma cesárea agora. Os bebês estão prontos para nascer, mas a senhora precisa ser forte. Tá bom? Eu balancei a cabeça com os olhos cheios d'água. Não conseguia falar. Só pensava: segura firme, senhor. Não me solta agora. A luz da sala de parto era branca demais. O som do bisturi cortando a pele parecia ecoar dentro da minha alma. Mas de repente, um choro. 1, 2, 3. 3 chorinhos finos, frágeis, mas vivos. Vivos. Me mostraram as 3, uma por uma. 3 meninas. Pequeninas, enrugadas, com os olhos fechados e os punhinhos cerrados. Essa é a primeira, a Esperança. Disseram. E aqui vem a Luzia. E essa é a Vitória. Eu não consegui conter as lágrimas. O peito explodiu num soluço que saiu sem controle. Elas estão vivas? Perguntei quase sem voz. Estão, e são fortes. Foram direto para a incubadora. Mas estavam respirando sozinhas. Batimentos bons. O médico sorriu e disse: essas meninas têm sangue de rocha. Naquela noite, deitada numa cama de hospital, sem sentir metade do corpo, olhei para o teto branco e sussurrei: obrigada, Deus. Por não ter me deixado desistir, por essas 3 bênçãos. Por esse milagre que ninguém acreditava. Camila entrou no quarto mais tarde. Sentou do meu lado e segurou minha mão. Eu sabia que a senhora ia conseguir. Eu também, só não sabia que ia doer tanto. Ela riu. Eu também. Um riso cansado, mas cheio de alívio. Quando me levaram para ver as meninas de novo, dentro das caixinhas com luz quente, todas enroladinhas, com aquele barulhinho de respiração suave, eu me aproximei do vidro e disse: eu prometo que vocês nunca vão se sentir sozinhas. E que vão saber, desde cedo, que milagre existe. Ali, eu entendi que o que eu achava ser o fim era, na verdade, o começo.
O começo de algo maior do que eu. De um amor que eu nunca imaginei viver de novo. Voltei para casa uma semana depois do parto, com o corpo cortado e a alma costurada à mão. As meninas ficaram mais um tempo no hospital, ganhando peso, sendo monitoradas. Todo dia eu ligava para saber como elas estavam. E todo dia escutava aquele: "Estão bem, Dona Teresa. São fortes, igual a senhora." A casa parecia outra sem elas. O silêncio agora era diferente. Não era mais de abandono, era de espera. Fiquei sentada na cadeira da sala a maior parte do tempo. Segurava o paninho que a enfermeira tinha me dado, com o cheirinho delas, e fechava os olhos imaginando a gente aqui, juntas, rindo, chorando, vivendo. Camila vinha sempre, me ajudava a organizar o que dava. Algumas vizinhas, as mesmas que antes falavam pelas costas, começaram a se aproximar, trazendo roupinhas, fraldas, uma panela de sopa. "A senhora é corajosa demais, Dona Teresa." A gente julgou sem saber. Eu só respondia com um sorriso manso. Porque o perdão, a gente entrega no silêncio. Uma tarde, do nada, a campainha tocou. Quando abri o portão, quase caí para trás. Era ele, o Roberto. Mais magro, com o rosto abatido e os olhos baixos. Segurava um pacotinho com fraldas e uma expressão que misturava vergonha e arrependimento. Fiquei sabendo que eu pari 3 anjos. Pois é. Eu nem sei o que dizer. Então não diz nada. Só escuta. Eu olhei firme nos olhos dele. Era a primeira vez que eu me via maior do que ele. Mais inteira. "Você teve sua chance, Roberto. Mas escolheu ir embora. E agora não tem mais espaço aqui. Eu só queria olhar? Pois olha." Mas de longe, ele abaixou a cabeça. Deixou as fraldas num degrauzinho da varanda e foi embora sem dizer mais nada. E eu respirei aliviada, porque aquilo foi o ponto final que meu coração precisava. Naquela mesma semana, recebi outra visita. Dessa vez, inesperada de um jeito bom. Minha filha mais velha. A que tinha me bloqueado. A que me disse que eu era uma vergonha. Chegou com os olhos vermelhos e uma sacola cheia. Porque eu sabia que essa reconciliação era o maior presente que as meninas me deram. Quando as 3 finalmente vieram para casa, num carrinho emprestado do hospital, a rua inteira parou. Gente que nunca tinha olhado na minha cara veio ver. Aplaudiram, sorriram, alguns até choraram. E eu, com os olhos molhados, olhei para cada uma das minhas filhas e disse: "Bem-vindas. A casa é pequena, mas o amor é do tamanho do céu." O primeiro choro em casa ecoou como música. O primeiro banho, a primeira troca, a primeira madrugada em claro. Tudo era novo. Tudo era difícil. Mas nada doía. Porque cada cansaço vinha junto com um sorriso, com um olhinho fechado, com uma mãozinha me procurando no escuro. Minha filha dormia aqui agora. Às vezes eu acordava de madrugada e via ela na rede, segurando uma das meninas no colo, cantando baixinho. Elas mudaram minha vida, mãe. E a minha também, filha. Mas eu nem sabia mais que ainda dava tempo de mudar. Ali, com 3 anjinhas e minha filha de volta, eu comecei a reconstruir. Não uma casa, mas um lar. Não um passado, mas um presente inteiro, colorido e cheio de esperança. Hoje, enquanto escrevo essas palavras num caderno velho, tô com uma das meninas dormindo no meu colo. Não sei qual é. Às vezes confundo ainda. Mas não importa. Porque cada uma delas é um pedacinho de mim. O tempo passou rápido depois que elas chegaram. Tudo mudou. Meu corpo, minha rotina, meus pensamentos. Mas o que mais mudou foi meu coração. A dor que antes me esmagava virou força. O medo que me paralisava virou cuidado. A solidão que me comia por dentro deu lugar a 3 coraçõezinhos, que batem aqui dentro de casa todos os dias. Elas cresceram rápido. Estão saudáveis, lindas, cada uma com seu jeitinho. Esperança é calma, quietinha, gosta de ficar olhando pro teto como se estivesse pensando sobre o mundo. Luzia é brava, faz biquinho, reclama quando o leite atrasa 1 minuto. E Vitória? Vitória é sorriso puro. Sorri dormindo, sorri acordada, sorri até chorando. E eu sou outra. Sou uma senhora com o corpo cansado, sim, com as mãos calejadas,
a coluna gritando, a pele cheia de marcas. Mas sou mãe, sou casa, sou ninho. Hoje a rua me olha com outros olhos. Me chamam de aquela que teve os trigêmeos. Alguns ainda não acreditam. Dizem que é coisa de filme, mas eu vivi. E viver foi muito mais do que eu sonhei. A igreja também mudou o olhar. O pastor veio aqui, pediu desculpa, disse que julgou sem entender, que não soube acolher. Eu ouvi. Mas o perdão, como sempre, já tinha sido dado em silêncio. Meus filhos agora aparecem mais. Trazem fraldas, ajudam como podem. Mas a verdade é que quem voltou de verdade foi minha filha. A que me deixou sozinha quando eu mais precisei. Hoje ela me chama de minha rainha e diz para as meninas: a vovó é mais mãe do que muita mãe por aí. Às vezes, de madrugada, quando as 3 dormem juntas no berço improvisado, eu fico olhando e choro. Não de tristeza, mas de uma alegria tão grande que não cabe dentro do peito. Porque eu sei o que é olhar o vazio. E sei o que é ter ele preenchido pelo som de uma respiração tranquila. Esses dias, Camila me trouxe uma notícia. Dona Teresa, sabia que sua história vai sair num jornal da cidade? Eu ri. Pra quê, minha filha? Porque a senhora é inspiração. Eu só sou uma mulher que decidiu não desistir. E talvez seja isso mesmo. Não fui heroína, não fui santa. Fui só uma mulher cansada, machucada, que escolheu seguir, que escolheu amar, que escolheu acreditar. Se hoje eu pudesse olhar para aquela Teresa que chorava sozinha na cozinha depois da traição, eu diria: aguenta, mulher. O que tá vindo aí é grande demais para tua imaginação. Porque a vida é isso, cheia de curvas, tropeços, quedas, mas também cheia de encontros, de renascimentos, de milagres. E às vezes, Deus não manda anjos com asas. Ele manda anjinhas, de fralda, com choro fino e cheiro de leite. E diz: toma, começa de novo. Faz 1 ano desde aquele parto. 1 ano que parece uma vida inteira. Ou talvez 2. A que eu vivi antes e a que eu vivo agora. As meninas já engatinham. Falam com os olhos, gritam com as mãos. Cada uma tem um brilho. E juntas, elas são meu sol depois da tempestade. Hoje, enquanto lavo as roupinhas delas no tanque, lembro dos dias que pensei que não ia suportar. E sorrio. Porque suportei. Porque fiquei. Porque fui. Minha casa vive cheia de gente agora. As vizinhas ajudam, trazem coisa, pedem para segurar um bebê no colo. A filha da vizinha virou quase babá. E a Camila? Ah, Camila virou da família. Tem dias que fico sentada na rede, com uma das meninas no colo, olhando o céu. E me pego agradecendo em silêncio. Não porque a vida ficou fácil, mas porque ela ficou cheia. Cheia de cor, de barulho, de bagunça boa. Outro dia, uma moça me parou no portão. Disse que estava passando por uma dor parecida, que se sentia velha, descartada, vazia. Perguntou como eu consegui. Eu segurei na mão dela e disse: eu não consegui. Foi Deus que me empurrou. Eu só fui andando, mesmo com medo, mesmo chorando. Ela chorou comigo. E naquele momento eu entendi. Minha história não era só minha, era de todas as mulheres que já foram deixadas. De todas que acharam que o tempo delas tinha passado. De todas que ouviram que não serviam mais pra nada. E é por isso que hoje escrevo essa história. Pra quem talvez esteja aí do outro lado, querendo sumir, querendo calar, querendo desistir. Não, desista, a vida pode surpreender. E às vezes, quando tudo parece acabado, é só Deus reorganizando as peças para começar a pintura de novo. E se Ele me escolheu, aos 65, para viver o maior milagre da minha vida, quem é que vai dizer que não tem jeito para você?